bom dia. Estamos aqui com mais uma edição do FiCast, podcast F5, diretamente de Volta Redonda. Estamos aqui dessa vez com o Daniel, né, que manja bastante da cultura geek, é colecionador e outra coisa que eu acabei esquecendo, e leitor, né, e editor também. Tem umas edições dele aqui, não sei se vocês conseguem ver. Estamos com o Kaique de novo e com o Eduardo, mais uma vez. Então, acho importante a gente começar esse podcast, né, introduzindo um pouco os ouvintes à cultura nerd, né. Então, assim, acho que é bom a gente começar com algumas dicas, assim. Pra quem tá interessado na cultura nerd, o que você indica a pessoa começar, assim, tipo Star Wars, Marvel, DC? Eu acho interessante a gente primeiro identificar o que é ser nerd, né? Uma vez estava conversando com dois podcasters negros também, e eles estavam perguntando para mim, quando que você se descobriu nerd e tal? Eu acho que a gente, de uma forma geral, tá sempre consumindo cultura nerd, cultura geek, hoje em dia pop, né? E às vezes a gente não se encaixa nesse mundo nerd, nesse mundo geek, porque ele é meio elitizado um pouco, assim, sabe? Tem a questão da cultura de consumo e tal, sim. De ter quadrinhos, de ter jogos, de ter... tudo você sabe? Paga um valor alto. Isso. Hoje em dia, né? Mas a gente meio que foi moldado consumindo esse tipo de material, né? Assistindo desenhos na televisão, jogando jogos na internet, no celular. A minha geração, que é um pouco mais antiga, né? A gente é da época da TV Manchete, isso entrega um pouco a idade, que tinha tokusatsu, que eram as séries japonesas, né? de luta, que deram origem, por exemplo, aos Power Rangers e tal. E isso já fazia parte dessa cultura geek, né? Essa cultura nerd. A partir daí vieram os animes, que também a gente cresceu assistindo, né? De Pokémon, que existe até hoje, aos outros animes, Estúdio Ghibli. Tem muito material interessante em todas as vertentes, né? No universo dos quadrinhos, Marvel, DC, Image, Milestone, que é uma editora que muita gente conhece pela criação do Super Choque, hoje em dia faz parte do universo DC, mas inicialmente era uma editora apartada do universo DC, né? Era outra editora, outro universo, só focada em conteúdo de super-heróis negros. Então tinha Super Choque, o Hardware, o Ícone, que era tipo um Superman só que negro e tal, bem interessante. Então assim, para todo lugar que você for olhar, tem material interessante para você ver. Tem muito material ruim também, mas aí eu acho que vai do leitor fazer a crítica, né? Então assim, quanto mais você lê, quanto mais você conhecer esse universo, aí você vai melhorando o seu filtro, né? Descobrindo o que você gosta. Tem coisa que funciona para mim como leitor que não vai funcionar para você, Rafael, como leitor também. Às vezes você tem um gosto literário diferente do meu. Sim. Às vezes a Eduarda também gosta de um material que não vai se conectar comigo, porque eu, como leitor, trago uma bagagem de histórias, né, que me faz me conectar com uma história que eu estou lendo, que eu estou consumindo. A Eduarda tem outra vivência diferente da minha, então pode ser que ela se conecte de formas diferentes com outras histórias. Então tem muito material interessante para ler, né? Para a galera que é um pouco mais conservadora, né, que fala assim, não mexe com o meu herói, não sei o quê. Sempre vai ter aquelas publicações que já foram lançadas, né, dos anos 60 até hoje, que o cara pode revisitar e reler, né? Mas a gente precisa pensar que a produção cultural hoje é focada não para a minha geração de 40, 50 anos ou mais, né? Estou com quase 40. Mas é focada na geração de vocês, né, que hoje está aí com 15, 17, 18 anos, né, e que vai continuar consumindo cultura pelos próximos 60 anos, pelo menos. Então, a gente precisa pensar que o que está sendo produzido hoje não é para mim, né, é para vocês. Então, tem muito material interessante para conhecer em todos os lugares. Não só nos quadrinhos, não só nos desenhos, mas também nos jogos, nos livros, sim, né? Sim. Nos jogos de tabuleiro, RPG, enfim, tem muita coisa boa para conhecer. Eu acho muito interessante o jeito que a cultura geek, né, como um todo, acaba influenciando muito a cultura moderna, né? Influencia também quem a consome. Por exemplo, Homem-Aranha, que tem todo aquele baque de representatividade, aquele papinho de todo mundo pode vestir a máscara, etc., que é muito bom. E também os jogos, né?
Pô, eu particularmente cresci jogando desde criança, desde meus 6 anos ali eu tô sempre jogando alguma coisa. Hoje em dia nem tanto, mas eu percebo também que os jogos me ensinaram muita coisa. Eu tenho alguns jogos que, pô, te ajudam muito no desenvolvimento pessoal, para ser uma pessoa um pouco melhor. Voltando ao que a gente estava falando, você tem alguma sugestão para quem quer iniciar esse... Leitura de quadrinho? Leitura de quadrinho, jogo, tanto Então, eu acho que esse é um tema muito complexo, porque a gente sempre pode falar para a pessoa, ler desde o começo, mas eu não indico seguir essa linha, tá? Por quê? Porque, cara, se fosse, por exemplo, o Homem-Aranha foi criado na década de 60, né? Nos anos 60, para você ler aquele Homem-Aranha escrito lá nos anos 60, cara, você tem que trazer uma bagagem cultural para você ler aquele personagem escrito naquele contexto daquela época, né? Talvez não seja interessante para quem está começando, porque aquelas histórias podem ser meio obsoletas mesmo, sabe? Pode ser um pouco arrastado e tal. Sim. Qual é o ideal? O ideal é você começar lendo o que está sendo lançado agora, né? O que eu indico sempre? Vai na banca de jornal, vê qual é a edição do Homem-Aranha que saiu esse mês. E começa a ler dali. A minha primeira revista do Homem-Aranha foi de 1994. Era a conclusão de uma saga que o Homem-Aranha enfrentava um inimigo chamado Esmaga-Aranha Supremo. Não sei qual que é. Cara, era a última edição daquela saga, sabe? Mas foi a minha primeira revista e funcionou muito bem pra mim. Entendeu? Funcionou muito bem pra mim. Por quê? Porque, assim, a gente precisa partir de algum lugar. Então, óbvio, se eu tivesse começado no mês anterior ou nos 2 meses anteriores, onde a saga começava, talvez fosse melhor, porque eu teria aproveitado a história na sua totalidade. Sim. Mas isso não atrapalhou a minha experiência como leitor. Até porque, tipo assim, eu comentei, né? A leitura ela tem várias camadas, né? A primeira camada, quando a gente lê quadrinho de super-herói, por exemplo, cara, a gente quer saber do cara soltando teia, ele pulando prédio, né? Ele de uniforme, enfrentando o vilão, não sei o quê. A segunda camada já são as motivações pessoais. Por que ele faz o que ele faz? Né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas aí tem outras camadas por trás disso, né? Por que ele faz o que ele faz? Né? Não só o porquê ele faz, mas por que ele faz isso? Né? Você vai entrando nos porquês e tal, e aí você vê que, cara, o Peter Parker, ele é uma pessoa traumatizada, né? Ele é uma pessoa traumatizada que não procurou, de repente, uma ajuda psicóloga, né? Um psiquiatra, alguma coisa assim, para tratar aqueles traumas dele. Ele foi tratar aqueles traumas na rua, né? Então, de repente, a gente, numa terceira leitura ou numa quarta camada de leitura, a gente já começa a pensar nos traumas do Peter Parker, sabe? E como que isso gera uma bola de neve nele. Aí, conforme você vai lendo ao longo dos anos, você percebe que ele é uma pessoa hiperproblemática, né? Ele é um cara que ele não consegue superar o luto, ele não consegue lidar com as próprias frustrações. Com perdas também. Isso aí, sabe? Então, assim, ele é um personagem frustrado e tal, né? Então, assim, tem muita coisa, tem muitas formas de começar a ler. Tem isso, você pode procurar o que está na banca no momento. Tem algumas publicações, a Panini faz isso muito bem, né, com Marvel e DC principalmente, mas, por exemplo, agora eu comecei a ler um personagem, não sei se vocês conhecem, Spawn. Spawn eu conheço. Então, bastante. O Spawn ele foi lançado em 1992. É bem antigo mesmo. Eu só fui começar a ler agora. Porque a Panini começou a relançar as primeiras edições de Spawn. Então ele tá lançando. Tá lançando lá Spawn Origins. Spawn, eu tô agora, assim, vendo aquele desenho antigão dele. Isso, da HBO, né? Sim, eu tô vendo aos pouquinhos. Tô um pouco sem tempo pra ver, mas tô tentando É bem acompanhar. interessante. E aí, cara, tipo assim, é uma forma de você começar também. São as republicações. Hoje em dia, as grandes editoras, né? Tipo a Panini, que é a editora que publica super-heróis no Brasil, faz muito isso. Às vezes tem os encadernados, né? Que eles chamam, algumas fases que são arcos fechados. Também é interessante para conhecer. E o que eu acho interessante também é que essas editoras têm procurado, diferente das décadas anteriores, elas têm procurado fazer publicações no Brasil voltadas para o público mais jovem. Por quê? A gente tem um público consumidor que é da minha faixa etária, que às vezes consegue consumir um valor alto, né? Porque assim, o cara coleciona várias coisas, lê de várias coisas, mas ela também está focando num público que é iniciante. Então,
Tem algumas publicações que são publicações de baixo custo, né, de valor de capa baixo, então consegue fazer uma venda mais barata. Quadrinhos voltados mesmo para o público jovem, né, tem um selo da Marvel chamado Marvel Action, que publica, por exemplo, histórias que é o Peter Parker, o Miles Morales e a Gwen, né, os três como Homem-Aranhas, convivendo no ensino médio. Tipo, não é uma história canônica, mas é uma história para você começar a conhecer esses personagens, começar a se envolver com eles. Então, assim, tem isso. E a DC também faz isso. Ela tem um selo voltado para o público jovem, que tem publicações de personagens como Ravena, Mutano, Mulher Maravilha, o próprio Batman, a Batfamília, de uma forma geral, né? Sempre engaja muito. Também voltada para o público jovem, né? Então, assim, nessa faixa de 14 a 18 anos. Então, tem publicações voltadas para cada público. Sugestão cara, vê o que você quer experimentar e experimenta. Tenta ler alguma coisinha nesse sentido, entendeu? Entendi. Você falou uma coisa aí que eu gostei um pouco, queria falar sobre. Isso dessa coisa da idade acabar atrapalhando um pouco, às vezes, as empresas de lançar coisa nova, porque eu imagino, né, que ela se sinta um pouco presa no passado, entendeu? Fica sempre repetindo aquele mesmo ciclo, para agradar quem já foi fã lá desde criança e hoje em dia já está um pouco mais velho e está colecionando coisa do tipo. Calma aí, perdi o fio aqui. Acho importante também a gente falar sobre o MCU, a situação atual do MCU, que está... Deixa eu só pegar esse gancho da venda dos quadrinhos e o público, né? Uhum. O que é interessante pensar, cara? O público, ele envelhece e fatalmente, né, ordem natural da vida, ele morre. Sim. Então, assim, se não houver uma renovação de público, o mercado editorial não se sustenta. Então, assim, até numa estratégia de venda, é importante ele renovar o seu público. Então ele não pode, né, uma empresa como a Panini, por exemplo, que é a grande editora de republicação no Brasil, ela não pode pensar em só manter os leitores que sempre leram, né? Porque esse público leitor, cara, ou vai morrer, ou às vezes tem filho e vai preferir comprar fralda do que comprar um quadrinho. Né? Às vezes até perde o interesse. Às vezes até perde o interesse, sim, acontece, sim. Já aconteceu comigo algumas vezes na vida. De falar assim, não quero mais ler quadrinho não, vou fazer outras coisas, né? Então ele precisa investir na renovação do público, né? Então existe essa preocupação, né? Em momentos no passado, editoras como, por exemplo, a Abril, que era a editora que publicava Marvel, DC e Image na época, eles não tinham essa preocupação de renovar público, ou tinham uma preocupação reduzida. O que aconteceu? A editora faliu, né? E aí a Panini acabou abraçando ali o universo de super-heróis. Mas é isso, não é porque eles são bonzinhos, não é porque eles têm consciência de acesso, de leitura, nem nada, não. É puro estratégia de venda mesmo. Eles precisam renovar o público de vendas deles, entendeu? Entendi. Nisso de renovar o público de vendas, eu gostaria de falar um pouco sobre, agora pegando mais a Marvel, né? Uhum. Como eles estão nesse bagulho de passar o manto, sabe? Sim. Que sim. eles estão percebendo que não está dando tanto certo. Não, então, na verdade, essa questão de passar o manto, ela começou com a DC. Começou com a DC? Começou com a DC, lá nos anos 80. Teve uma saga da DC chamada Crise nas Infinitas Terras. Foi a primeira saga multiversal, né, dos quadrinhos. Uma das primeiras sagas multiversais dos quadrinhos, que basicamente existiam várias terras, né, existindo paralelamente, então eram universos paralelos. E aí, cada universo desse tinha os seus super-heróis, tinha os seus super-homens, a Mulher Maravilha, o seu Batman e tudo mais. E aí, enfim, nessa saga, eles destruíram todas as terras e deixaram uma terra só, né? E aí acabaram, entre aspas, com o multiverso. Inclusive, essa saga acabou de ser adaptada pela HBO
2 animações longa-metragem, tem lá no HBO Max, Crise nas Infinitas Terras. Depois vocês procuram lá que vale a pena assistir. Inclusive, essa animação do Crise nas Infinitas Terras, ele traz easter eggs. Desde os Super Amigos, que é um desenho que acho que aqui só eu e o Rafael que assistimos, que é da Liga da Justiça lá dos anos 60. E o desenho da Liga da Justiça lá dos anos 2000 e pouco, né, que tinha aquele satélite circulando em volta da Terra e tal. Enfim, tem easter eggs de todo o universo animado da DC, é bem interessante. Mas aí o que aconteceu? Nessa saga, o Flash da época, que era o Barry Allen, ele morreu. Ele se sacrificou para poder salvar a Terra. E quem assumiu o manto dele era o Kid Flash, né, que era o Wally West. E aí o Wally West passou a ser o Flash depois disso. Essa foi a primeira passagem de manto, vamos dizer, bem sucedida. Depois disso aconteceram várias outras. Teve a morte do Superman, né, a morte do Super-Homem na minha época, que o vilão Apocalipse mata ele, e aí 4 outros personagens tentam substituir o Super-Homem. É o Aço, o Superboy, o Eradicator e o Super Cyborg. Passado isso também teve a queda do Batman, a saga que o Bane quebra a espinha do Bruce Wayne, e aí quem assume o manto do Batman enquanto o Bruce Wayne está se recuperando é o Dick Grayson, que era o primeiro Robin. Sim. Na época ele era já o Asa Noturna. Então a DC ela fez isso muito bem durante um tempo, né? Só que o que a DC fazia? Ela, tirando o Wally West, que seguiu como o Flash até início dos anos 2000. A DC ia lá, trocava o personagem um pouquinho, deixava ele como Batman, deixava ele como Superman, né? A Troia, que era uma outra Amazona lá, substituiu a Diana um tempo como Mulher Maravilha. O Kyle Rayne foi o Lanterna Verde no lugar do Hal Jordan durante um tempo, enfim. Eles iam lá, substituíam temporariamente os personagens, depois eles botavam os personagens clássicos de volta, né, nos quadrinhos. A DC fez isso durante um bom tempo, né? Mas passou um tempo, ela começou a realmente substituir mesmo os personagens, atualizar. Por exemplo, o Besouro Azul era um personagem que inicialmente ele tinha uma pegada muito cômica, né? Ele era um cara que era um arqueólogo e tal, e aí ele encontrou um escaravelho que dava poderes para ele, enfim, tinha essa parada de tecnologia também. A parte das indústrias Cord, que era a empresa dele e tal. Só que eles perceberam que em determinado momento o Besouro Azul perdeu o interesse, né? Deixou de ser interessante, pessoal. O que eles fizeram? Fizeram um recast, mataram o Besouro Azul, né? E colocaram um novo Besouro Azul, que é muito mais interessante, que já é um jovem latino-americano, não sei o que até ganhou filme recentemente, né? Então, assim, existe sim essa passagem de bastão. A Marvel começou a fazer isso mais com o Miles Morales. Começou a fazer isso um pouco mais com o Miles Morales. Sim. Importante só apontar o seguinte: o Miles Morales, ele começou, né, num universo alternativo ao universo principal da Marvel. Então, assim, a Marvel arriscou, mas não arriscou muito, né? O universo Ultimate era mesmo aquele lugar para fazer teste. Né? Se desse certo, beleza, a gente até trazia aquele conceito para o universo Marvel tradicional, como foi o caso do Nick Fury, sim. Que no universo Ultimate já era negro desde o início, né? Negro, careca, com tapa-olho, inspirado justamente no Samuel L. Jackson, né? Funcionou no universo Ultimate, depois eles trouxeram esse conceito para o universo Marvel tradicional. O Miles Morales não. O Miles Morales, ele substituiu o Peter Parker, que morreu, né, entre aspas, morreu no universo Ultimate, e aí o Miles Morales surgiu para substituir ele. Mas foi num universo alternativo. Se desse certo, como deu, beleza, eles arrumaram um jeito de trazer para o universo tradicional. Se não desse certo, meu irmão, esquece isso daqui, entendeu? E eles fizeram isso com o Miles, e a partir daí eles fizeram isso com vários outros personagens, por exemplo, e não necessariamente tendo que
tendo que aposentar o manto daquele herói antigo. Então, por exemplo, sim. o Peter Parker não precisou deixar de existir no universo tradicional para existirem 2 Homem-Aranhas concomitantes, né? A Miss Marvel, por exemplo, né, que é a Kamala. A primeira Miss Marvel dos quadrinhos foi a Carol Danvers, que hoje é conhecida como Capitã Marvel. Mas no original, nos quadrinhos, lá na década de 70, quem era Miss Marvel era a Carol Danvers. E aí ela passou por várias trocas de nomes, né? Ela virou binária, depois ela virou Warbird, e até por fim ela virar Capitã Marvel, né? Mas aí veio a Miss Marvel, veio o Hulk, que era o Amadeus Cho, que não era mais o Bruce Banner. Teve a Coração de Ferro, que é a Riri Williams, que também começou como... Cara, eu tô percebendo um pouco que... Eu tô percebendo que a Marvel tá meio preocupada com isso de passar o manto, porque não tá dando tanto certo nas críticas, né? Por exemplo, Coração de Ferro tá sendo bem criticada. Tem... esqueci o nome agora. Mas assim, basicamente tem vários personagens que estão passando o manto. Capitão América, lembrei. Capitão América do Sam Wilson. Falei certo? Sam Wilson. Uhum. Tá sendo bem criticado também. E eu não tô... Mas essa crítica no MCU, né, você diz? Não, no MCU, Diego. Não nos quadrinhos. O MCU, acho que a grande sacada do MCU é levar a história em quadrinho para onde ela não chegava, né? Nem todo mundo tem paciência de ler. E o filme acaba sendo uma mídia um pouco mais mastigada. O cara consegue sentar na frente da televisão e a televisão praticamente empurrar o conteúdo para ele, né? O que o MCU faz é isso, né? E ela adapta alguns arcos que deram muito certo nos quadrinhos. Então, por exemplo, o arco da Riri Williams foi excelente nos quadrinhos. Inclusive, um dos artistas responsáveis pela criação da Coração de Ferro é um brasileiro chamado Mike Deodato Jr., que é um artista paraibano que faz quadrinhos nos Estados Unidos, trabalhou na Marvel desde a década de 90. E ele foi um dos responsáveis pela criação da Coração de Ferro. Cara, e deu certo nos quadrinhos. Os quadrinhos em que o Sam Wilson substituiu o Steve Rogers na Marvel são excelentes. São excelentes. É sucesso de crítica. Não necessariamente sucesso de público. Não necessariamente sucesso de público. Por quê? Tem uma grande parcela ainda de público que consome quadrinhos, consome cultura nerd, no geral, que ainda é muito conservadora. E eles têm isso de que assim, não mexe com o meu super-herói. Não pode mudar o Capitão América. O Capitão América tem sempre que ser um homem branco, loiro, de olhos azuis. E aí, se colocar qualquer coisa diferente disso, incomoda eles, né? Então, assim, óbvio que essa crítica ela vai ser expandida quando isso vai para uma mídia mais mainstream como é o cinema, né? A galera vai criticar mesmo. Mas aí, primeiro, né, o Sam Wilson ele só virou Capitão América propriamente dito no último episódio da série, né? Então, assim, ele teve muito pouco tempo de tela como Capitão América para receber tanta crítica assim. O pessoal tá criticando sem nem ter lançado o filme ainda, né? Sim, sim. E aí, assim, só isso já diz mais sobre o crítico do que sobre a obra criticada. Né? E segundo, cara, esse material jamais ia ser transportado para o universo do cinema se ele não tivesse uma boa base. Então, assim, o material base é bom, tá? Mas, assim, não é incriticável, né? Ele é passível de crítica e vai acontecer mesmo. Mas a gente precisa também, assim como ao ler uma obra, a gente também precisa ser crítico quanto às críticas que estão sendo feitas. De que lugar parte a crítica, né? Esses dias eu estava discutindo com um amigo meu que também é criador de conteúdo na internet e a gente estava falando sobre justamente essa questão da gente só fazer crítica ou da gente só fazer elogios a alguma obra, algum movimento artístico, alguma coisa assim, né? E eu acho que é importante a gente perceber de onde que a gente critica. Porque, por exemplo, eu acho que é muito fácil, por exemplo, alguém vir aqui e falar assim, mas o podcast, sei lá, não está bem editado, ou, sei lá, podia melhorar nisso, nisso e nisso.
Pô, mas o que esse cara de repente já fez que endossa a habilidade dele de poder criticar alguma coisa? Porque às vezes a gente, só do ponto de vista de crítica, é um lugar muito tranquilo, né? Eu não produzo nada, eu só critico, né? Eu acho que às vezes a gente precisa realmente pensar em pessoas que estão inseridas no meio, estão desenvolvendo trabalhos, né? E tem uma bagagem para poder criticar. Mas, Daniel, você não acha que tem um racismo aí no meio? Porque olha só. Total. Por exemplo, A Pequena Sereia. Foi uma polêmica. Isso. Colocaram uma atriz negra para fazer A Pequena Sereia, que ficou maravilhoso. E o pessoal criticou. Não, e outra, né, cara? Aí assim, você vai pegando muito nas curvas a crítica das pessoas. Porque, por exemplo, eles criticam assim, mas a sereia não pode ser branca. Eu falei, bicho, a sereia nem existe, velho. Vocês estão falando de um personagem. Vocês estão falando do quê, cara? Pô, porque a sereia não pode ser branca porque ela... Pô, mas ela tá ali na margem também, sabe? Não sei se é verdade, mas era um boato que faria uma Branca de Neve com a atriz negra. O pessoal caiu matando, falando que que é Branca de Neve e tal, branca como a neve. Também tem a Cinderela Negra dos anos, acho que é dos anos 80, que veio uma Cinderela Negra. O pessoal também criticou bastante. Eu acho que até o Whitney Houston fez um papel desses aí, acho que foi da Cinderela mesmo, se eu não me engano. Ela é negra e tem cabelo pequeno. Eu acho que é isso aí mesmo. Cara, é esse rolê, assim. E aí, o cara que é racista, ele nunca vai falar, bicho, eu não gosto porque a pessoa é preta. Exato. Ele nunca vai falar isso. Arrumar um argumento esse do ele vai maquiar o racismo dele de argumento. Esse do Capitão América, estão falando muito que ele não tem um soro do super soldado. Tipo, estão associando o Capitão América com o soro do então o super Capitão soldado. América é o soro, então. Ele não é o soro. Qual é o nome dele? Esqueci. Steve Rogers. Não. O amigo dele. O Buck. O Buck também é um Capitão América. Que ele tem o soro. Qualquer um que tenha soro, então é um manto. Você colocou, virou Capitão América. Não é assim. E também, eu acho que a última polêmica sobre essa lacração foi muito grande. Foi sobre o Assassin's Creed, que teve um samurai negro. Sim. O Twitter parou só por causa disso. Nosso amigo aqui comentou do Assassin's Creed, né? A participação do Yasuke. O Yasuke, cara, é um personagem, é uma pessoa, um personagem da história real. Yasuke existiu. Existiu. Pô, interessante. Ele era... E aí, assim, óbvio, como pesquisa histórica, a gente não tem tanto detalhe sobre a origem dele, mas algumas literaturas dizem que ele era um negro moçambicano que foi, junto com jesuítas, para o Japão, na época do Japão feudal e tal, e treinou lá para ser um samurai e conseguiu treinar, né, conhecer todas as técnicas. E aí, o último jogo da série Assassin's Creed trouxe justamente essa temática samurai para o jogo, que já é uma franquia conhecida e tal, e colocaram como um dos personagens justamente o Yasuke. E é interessante que justamente isso que ele falou, né? O pessoal critica muito porque, não tem nada a ver o cara negro no Japão e tal. Mas é isso. As pessoas nem pararam para pesquisar se o Yasuke existiu ou não. O que é o nada a ver, né? Nada a ver. Isso aí, mas... nada a ver como assim? Nada a ver o quê? Entendeu? Nos anos 2000 teve um filme lá se eu não me engano, era o Brad Pitt, ou Tom Cruise agora. Acho que era o Tom Cruise. Fazendo um filme, acho que era o Último Ronin, alguma coisa assim. 47 Ronins, não lembro. Que era ele, basicamente, homem branco como samurai. Meu irmão, ninguém reclamou que tinha um homem branco fazendo samurai. Era o Keanu Reeves? Isso aí, Keanu Reeves. Era 47 Samurais, não era? Muito bom. Cara, ninguém criticou que era um homem branco fazendo samurai. Mas agora tem um homem negro que realmente existiu na história. É um fato histórico. Foi um samurai. Sim. Né? E a galera critica. Porque é isso, né? O cara não vai reclamar, não, mas é porque eu não gosto de preto no meu jogo. Não, cara, ele vai trazer argumentos que ele tirou da cabeça dele. E mesmo assim, a franquia Assassin's Creed, por mais que ela tenha uma base histórica, ela nunca foi fiel à Não, história. isso aí. Sim. É. E agora eles cobram fidelidade.
Não, e aí, assim, tem um negócio que a gente chama de licença poética, né? Que é, vou trabalhar um pouco fora da realidade, baseado na realidade, ou com uma certa liberdade criativa para ir. Porque senão, cara, uma vez contada a história, eu vou repetir ela trocentas vezes. Não, a gente também quer um quê de originalidade no negócio, né? Com certeza ele não... Quer dizer, com certeza eu não sei porque eu não vivi naquela época, mas ele não fez parte de nenhum culto secreto igual eram os assassinos, né? O pessoal dos Assassin's Creed lá e tal. Mas assim, precisa ter uma liberdade criativa, até mesmo para fazer histórias baseadas na realidade, né? Sim, sim. Cara, eu percebi também que hoje em dia, né, tem muito disso do pessoal falar que tudo é lacração, etc. Vê qualquer protagonista mulher ou até mesmo uma mulher negra e fica tacando pau, falando que é lacração, que tá fazendo isso por Hoje em dia tudo então, tudo é lacração, cara. Eu só dá desculpa nisso falando aqui. O quê? Então, eu queria falar sobre as Tartarugas Ninja. Aham. Existiram polêmica, mas tem um quadrinho que eles viram humanos, e são 4 adolescentes negros. Uhum. As Tartarugas Ninja, se você... Fato interessante aqui, né? Aleatório. Não sei se vocês sabem da origem do Demolidor, mas a origem do Demolidor é bem retratada, inclusive, naquele filme que o Ben Affleck fez, o Demolidor, lá no início dos anos 2000. Foi um acidente lá que espirrou um líquido radioativo na série um pouco mais nos olhos do Matthew Murdock. Aquele mesmo líquido que deu os poderes ao Matthew Murdock, ele escorreu para os esgotos e transformou as tartarugas em tartarugas ninjas. É o mesmo líquido do mesmo acidente, né? As tartarugas ninjas, elas... Se você se abstrai um pouco de que elas são tartarugas humanizadas, né? Transformadas ali em aspecto humano, elas têm toda uma estética de hip hop. Tem o negócio do skate, tem o negócio do piche, principalmente nos últimos filmes, né, eles trazem mais isso, mas se você olhar desde o início, desde a gênese das Tartarugas Ninja, elas têm esse negócio. São criaturas marginalizadas que vivem, né, à margem da sociedade, então assim, elas, pela aparência delas, elas não podem se misturar, né? Então, assim, tem toda uma estética por trás das Tartarugas Ninjas, que desde o início elas eram negras, só que elas eram tartarugas, entendeu? Calhou de quando elas foram transformadas em seres humanos, elas trouxeram essa estética negra porque já estava nelas mesmo, tá ligado? Foi só uma forma de deixar mais evidente aquilo que ficava subentendido. É o que a gente falou no início do programa, sobre fazer leituras em camadas, né? Para quem leu Tartarugas Ninja lá atrás, né, já na terceira, quarta camada, já estava entendendo que tem uma questão racializada por trás das Tartarugas Ninjas. Assim como você, quando vai ler, por exemplo, quando você vai assistir Dragon Ball, você vê o Piccolo, por exemplo, cara, o Piccolo, ele é uma criatura racializada, porque todo mundo ali tem uma cor, o Piccolo é diferente, entendeu? Então, tem isso. No Pokémon é a mesma coisa. Você tem os personagens ali que são diferentes, que são racializados e chegam com uma corzinha diferente e tal. Porque, às vezes, essas obras, elas, no primeiro momento, se colocar um personagem negro de cara ali, vai gerar resistência, assim como a galera tá resistente hoje a um Capitão América Sam Wilson. Entendeu? Então precisa, às vezes, trabalhar um pouco mais no subconsciente da galera, criar um pouco mais essa percepção, para quando a gente trouxer esse estranhamento, a pessoa não ficar tão incomodada mais, sabe? Então, sim, a Tartaruga Ninja é total racializada, né? A pessoa só pega muita aparência também, né? Tipo, sim. O que aconteceu com a Coração de Ferro, eu percebi que foi mais pela aparência dela, tanto aparência quanto quesito racial. Tipo, aquele pensamento de que todo super-herói tem que ser um galã, fortão e tal, que começou com o Superman, eu imagino. Na verdade, que todo super-herói tem que ser homem branco. Ou mulher forte. branca. Então. É isso. E aí, quando a gente fala sobre a questão estética também, o racismo ele também é estético, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente associa traços brancos a coisas bonitas e traços negros como coisas feias, né, é uma forma de racismo estético. Então, por exemplo, a gente fala assim, o cabelo da pessoa, por que as mulheres tinham antigamente que fazer
chapinha e tudo mais. Porque, cara, se ela não fizesse chapinha, ou seja, se ela não anulasse um traço que traço de negritude. um traço negro, né? Ela iria ser lida como uma pessoa feia pela sociedade. Então ela tinha que alisar o cabelo, né? Michael Jackson, por exemplo, olha como que ele sofreu com essa questão. Ele teve que afinar nariz, afinar o rosto, não sei o quê. Entendeu? E aí, assim, chegou num ponto que isso virou uma doença para ele. Mas é isso. Então, assim, o racismo ele também é estético. Ele obriga a pessoa negra a, por exemplo, cortar o cabelo mais baixo, porque se o cabelo crescer e ficar cacheado, pô, o pessoal pode olhar e falar assim, não, isso daqui já não é tão bonito, sabe? O cara não pode deixar... pô, se o cara já é preto, ele não pode pegar sol, cara, porque se ele ficar mais escuro, ele vai sofrer mais o racismo, sabe? Então, assim, tem vários pontos, né, de estética que, às vezes, a pessoa preta precisa se preocupar, o branco não, né? Então, quando esse racismo atinge, né, um personagem e tal, ele vai atingir por meio desses fenótipos. Vai falar, pô, mas aquela personagem lá é feia, pô, ela tem o nariz largo, pô, porque o nariz largo é um traço de negritude. Não é que ela é feia, é que ela tem um traço de negritude, entendeu? Sim. Então, assim, é uma questão estética que está muito mais voltada para um racismo do que para uma questão de realmente é feio ou bonito. Não, tem aquilo também, né, tipo... Esqueci o nome dele agora, só porque eu ia falar. Mas tem um ator negro que é considerado um dos mais bonitos, assim. Michael B. Jordan. Ele mesmo, Michael B. Jordan. E, cara, se procurar traços de negritude nele chega a ser difícil. Ele Isso aí. Então, e aí esse é o ponto também. Porque é muito fácil falar que o ator, que o homem negro é bonito quando ele é hipersexualizado, né? Um cara forte, sim. o cara, pô, queixo quadrado, não sei o quê. Mas e o cara que é gordinho, baixinho, não sei o que, pô, ele não é bonito só porque ele... Cara, o corpo negro, ele é historicamente hipersexualizado. Então, assim, a gente precisa também se abstrair um pouco disso na hora de tentar entender se é bonito, se não é, sabe? Por exemplo, o Chadwick Boseman, que era o Pantera Negra, ele não era um cara tipicamente considerado um negro padrão bonito. Ele não era fortão e tal, ele já era mais magrinho, não sei o quê. Fugia desse estereótipo do negão, sabe? Ele fugia desse estereótipo do negão. Mas nem por isso ele não era um cara bonito, né? Ele era só um padrão diferente. Então, assim, óbvio que o Michael B. Jordan ele tem essa questão estética pesada, né? Porque ele é forte, não sei o quê. Mas isso também tem um pouco de racismo estético imbuído nessa percepção de quem é bonito e quem não é, entendeu? Sim. Queria falar também aqui, eu acabei esquecendo de falar na sua apresentação, para você falar para eles o seu Instagram, né? Você tem um Instagram? Isso, então. Eu tenho Instagram desde... Quando começou com a pandemia mesmo? Foi 2020, né? Então, desde 2020, eu comecei a trocar ideia com colegas na internet, falando sobre quadrinhos. A princípio, eu só queria falar de Homem-Aranha, porque era meu foco principal, né? E aí, eu criei um quadrinho. E aí, quando eu comecei lá no Instagram, eu percebi que não tinham muitos criadores de conteúdo negro falando sobre quadrinhos. Pô, eu fiquei pensando assim, cara, Brasil, país onde mais de 50% da população é formada por pretos e pardos. Eu via, sei lá, a cada 10 criadores de conteúdo, um era negro. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou me posicionar enquanto pessoa negra nesse universo para ver se assim, eu consigo trazer um pouco mais dessa perspectiva, né, afrocentrada para dentro dessa discussão. Então eu criei o Negro Geek, né, que é o meu canal lá no Instagram, que eu discuto um pouco sobre quadrinhos. E cultura pop de uma forma geral, né? Então o Negro Geek começou assim, né, basicamente eu querendo trocar ideia com meus colegas e até me conectar com gente de fora de Volta Redonda para falar sobre quadrinhos. E aí com o tempo a gente chegou num projeto editorial que é o selo Negro Geek, da editora Ultimato do Bacon, que visa publicar autores negros. Então a gente lançou 3 quadrinhos até agora, que é o Technodreams, do Isaac Sagara, que é todos eles são quadrinhos que utilizam ficção científica para fazer essas discussões, né? O Technodreams, ele é um quadrinho que pega a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, né, que fala que se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor,
né? E ele coloca uma mulher negra nesse papel de discutir isso, né? Se ela pudesse escolher quem ela seria, né? Se ela pudesse viver num mundo de sonhos onde ela controla o que vai acontecer, quem ela é e tudo mais. Quem seria essa mulher negra? Né? Então é uma discussão que o Tecnodreams traz. O Ebó 2222 é um quadrinho afrofuturista também que fala sobre religiões de matriz africana, né? 200 anos no futuro. Então, nesse quadrinho aqui do Alex Mir, um artista paulistano premiadíssimo, ganhador de vários prêmios HQ Mix, Jabuti e tal, e o Day Anderson Victor, que é um desenhista lá de Petrolina, eles trazem conceitos das religiões de matriz africana num conceito futurista. Então, por exemplo, o que é o ebó? Né? O ebó sabe quando a mãe da gente ia na igreja e acendia uma vela para o santo? Né? Ou, sei lá, para fazer um pedido, alguma coisa assim? Sim. O ebó é mais ou menos isso, né? Só que normalmente o pessoal faz isso em outros lugares, né? Faz isso ou num centro, ou numa encruzilhada, ou numa cachoeira, né? E o ebó, só que aqui nesse contexto futurista, ele é feito de uma outra forma. Ele é feito usando um sistema que hackeia o cérebro da pessoa. Então, ele traz o conceito do ebó, mas ele aplica isso de uma forma futurista. Então é uma HQ meio afrofuturista que discute até mesmo a ética dessa religião, né? E o Dissociação, que é um quadrinho do Caio Zero, que é um artista aqui da Baixada Fluminense, de Queimados, Bangu e tal, o Caio traz uma discussão que é muito pertinente também à negritude no Brasil, que é a das mães que têm os seus filhos desaparecidos, né? Mas como são crianças negras periféricas, a mídia e a sociedade, de uma forma geral, não dá importância, né? Então, como que vive essa mãe que vê os filhos desaparecendo e não tem apoio da mídia? Porque quando é uma criança branca, a mídia vira reportagem no Fantástico, sim. Especial no Jornal Nacional, não sei o que. Agora, quando é uma criança negra periférica que desaparece, cara, é só mais uma... Não ficam nem sabendo. Mais uma entre várias, né? Então, o Caio traz essa discussão, né, também numa forma de ficção científica, para a gente poder conversar um pouco, né? Então, assim, essas obras, todas elas, né, elas são um recorte do material que é feito no Brasil, né, por esses artistas e tal. Mas é isso, são materiais que possibilitam discussões, né? Então, por exemplo, Tecnodreams, vamos levar para uma sala de aula e trocar uma ideia sobre a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, que é super interessante, e de repente até um pouco desmistificar essa imagem do Paulo Freire que as pessoas têm, né, que a política conservadora mais recente tentou ressignificar, demonizando um pouquinho e tal. Cara, Paulo Freire é um cara no Brasil que não estudou em Harvard, ele é estudado em Harvard, sabe? Então, assim, ele é uma referência de educação no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil ainda tem gente que demoniza o cara, sabe? Então, vamos levar isso para dentro da sala de aula e discutir isso, sabe? Vamos desmistificar um pouco as religiões de matriz africana, porque, às vezes, que a gente chama também de racismo religioso, né? Às vezes as pessoas ficam falando assim, porque o Exu é do demônio, não sei o quê. Cara, só falam isso porque é uma religião negra, né? De origem africana. O próprio cristianismo faz isso direto, que vem sendo construído dessa maneira. Isso vem aí. sendo ensinado também, né? Exatamente. A gente é ensinado culturalmente a odiar as religiões de matriz africanas. Se você não tentar estourar essa bolha, você vai ser esse racismo religioso. Então, assim, a ideia do selo era isso, sabe? Primeiro, dar espaço para os autores negros contar a história que eles quisessem. Segundo, óbvio, a partir do momento que você dá liberdade para o negro escrever sobre o que ele quiser, ele vai trazer a perspectiva dele, porque é o que ele consegue trazer diferente, é o que ele pode trazer diferente. É o que eu comentei aqui do Eduardo, por exemplo. Ela tem vivências que eu não tive. Ela, enquanto
Mulher, ela tem vivências que eu não tive. Então, assim, cara, ela vai ter lugar de fala e ela vai ter propriedade para falar de coisas que eu não tenho, que eu posso, no máximo, tatear porque eu escutei alguém falar ou porque eu estudei sobre o assunto. Entendeu? Então, assim, a ideia de você diversificar a produção cultural também vai em encontro a você diversificar as possibilidades do que você consegue ler como leitor, né? E aonde a gente consegue adquirir os livros? Tá, as 3 tem na Amazon, tá? Mas em comic shops, livrarias, tá bem distribuído, mas na Amazon acha. Maneiro, velho. E no site da editora também, Ultimato do Bem. Isso que eu ia falar, no site da editora tá no seu Instagram? Então, fala no Instagram pro pessoal aí. @NegroGeek. Na verdade, em todas as redes sociais, tá? Instagram, Threads, TikTok, Twitter caiu, felizmente. Facebook. Então, tô em todas as redes sociais aí como NegroGeek. Pô, legal. Eu ia levantar uma pergunta que já meio que foi esclarecida, que era como a gente poderia usar o universo geek para levantar essa discussão da pauta racista, antirracista. E, cara, olhando iniciativas como essa, já fica até de incentivo, né? Pra galera que vai estar vendo. Tipo, olhar para o mercado nacional, a gente já tem autores retratando a realidade que a gente tem aqui hoje. E até a sua própria iniciativa de criar uma rede social, de você ter um lugar que é um ponto de discussão onde a galera se encontra. Cada um conta a sua experiência ali, um recomenda uma obra pro outro, é uma coisa muito bacana. Cara, produção cultural nacional é muito rica, muito diversa, muito diversa. Eu leio quadrinhos assim do Brasil inteiro, do mundo inteiro, quadrinhos japoneses, né, os mangás, quadrinhos europeus, quadrinhos americanos, quadrinhos africanos. Poucos lugares têm uma produção cultural tão diversificada quanto o Brasil. Poucos lugares têm uma produção cultural diversificada de tudo, né? como o Brasil. Porque aqui eu já li as melhores HQs de terror que eu li, as melhores HQs de ficção científica, as melhores HQs de western, de steampunk, cara, de tudo o que você imaginar, tem material muito bom sendo publicado no Brasil. Tem um material que eu gosto muito de indicar, que é o selo MSP, do Maurício de Souza Produções, que eles pegam os personagens do Maurício de Souza, que hoje em dia, quando a gente fala de quadrinho nacional no Brasil, quase 100% das pessoas conhecem a Turma da Mônica, né? Eles pegam os personagens da Turma da Mônica e eles colocam na mão de alguns autores nacionais para eles trabalharem esses personagens como se fossem seus. Então, por exemplo, tem um material do Jefferson Costa e do Rafael Calça, que são 2 autores negros muito bons, que eu sempre indico, que são as HQs do Jeremias. Você conhece o Jeremias da Turma da Mônica? Aquele que é amigo do Titi, do Franjinha. Jeremias foi o primeiro personagem negro da Turma da Mônica. Né? Até então, ele nunca tinha tido uma história só dele, né? Tipo, a Mônica tem várias histórias que ela é a protagonista. O Jeremias nunca teve, né? E aí o Rafael Calça e o Jefferson Costa, eles lançaram 3 HQs, né? Que falam sobre... que dão protagonismo para o Jeremias. A primeira fala o que é ser uma criança negra no Brasil, né? Enfrentar racismo na escola, com os professores, com os colegas, com a instituição que é as instituições de ensino, né? A segunda fala sobre ancestralidade, né? Pô, qual o impacto que tem para uma criança negra quando você vê, por exemplo, coleguinha falando assim, não, porque a minha família é espanhola, a minha família é alemã, a minha família é holandesa, não sei o que, italiano, pô. E a criança negra? A criança negra não sabe, porque a gente sofre um apagamento histórico, né? Que a gente não sabe as nossas raízes. Hoje em dia existem aqueles testes de DNA que falam, né? Você tem DNA do norte da África, não sei o quê. Mas a gente não sabe de que localidade, qual era o nome, o sobrenome das pessoas que precederam a gente. O passado que a gente conhece é o passado das pessoas que foram escravizadas. Exato. Então, assim, qual é o impacto que isso tem numa criança negra, na autoestima dessa criança negra?
né? E por último, né, são 3 HQs. O Jeremias Pele, que é a primeira, né, que é essa que fala sobre o racismo na infância. O Jeremias Alma, que fala sobre ancestralidade. E o Jeremias Estrela, que é uma história que ele fala sobre a griotagem, né? O termo griot, que está relacionado à negritude, é uma forma de disseminação da informação na cultura africana, que era uma forma de transmissão oral, né? Então, assim, era aquela parada do mais velho passando para o mais novo, né? E aí o Jeremias, ele percebe que ele é um grande contador de histórias, né? E que ele tem ali um quê de ser griot, sabe? Um quê de contador de histórias. Então, nas sociedades africanas, né, o griot, ou o griot mesmo, que é o termo mais conhecido, são pessoas que tinham essa função de serem contadores de história, de disseminarem a cultura do povo dentro do próprio povo, né? Bacana. Então, cara, assim, é um material bem interessante. Eu sempre indico bastante aí essas obras. Mas, assim, no Brasil, com uma forma geral, tem muita coisa boa para ler. Foi interessante. Você poderia dar indicar alguns, né? Algumas histórias, alguns quadrinhos e alguns autores negros aqui do Brasil? Autores negros do Brasil, além desses 4 aqui que eu indiquei, sim, que estão no meu selo, né? O Isaac, o Alex Miro, o Day Anderson e o Caio, e também o do Jefferson e o Rafael, eu gosto muito do material da Marília Mars, que é uma artista paulistana excelente. Tem a Ana Cardoso também, que inclusive fez um quadrinho para MSP sobre o Mingau, aquele gatinho da Magali. Cara, um quadrinho maneiríssimo, Ana Cardoso. Que não é só autora de quadrinhos, mas ela também faz publicações infanto-juvenis, livros infantis e tal, bem interessante. Tem a Regi Braz, que é roteirista. Cara, aí vou comentar alguns autores homens, né? Tem o Gabu Brito, tem o Isaac Santos, que fez um quadrinho sobre o Yasuki também, que é excelente. É um quadrinho todo feito com aquarela digital. Ele faz o desenho todo no computador, mas simulando um desenho em aquarela. Bem interessante, bem interessante. E aí, assim, esses são autores, né? Cara, histórias... Roseira Medalha Engenho, do Jefferson Costa, é muito boa, muito boa. É um quadrinho excelente. Tem um que também é do Jefferson com Rafael Calça, que é a dupla do Jeremias, que chama Feliz Aniversário, Feliz Obituário. É um quadrinho relativamente barato, foi recentemente publicado pela Conrad, que é bem interessante mesmo. Cara, tem muito material legal. Tem um material que é publicado pela editora Mino, que chama Narrativas Periféricas. E aí são vários quadrinhos de vários autores diferentes. Tá? Vale a pena pesquisar esses quadrinhos também. Enfim, daí para fora. Entendi. Você consegue introduzir a gente um pouco nessa história da representatividade na cultura nerd? Tipo, como isso foi se escalando um pouco? Ainda está escalando, né? Assim... Esse é um tema complexo, né? Sim, tem muita coisa acontecendo, de forma paralela, né? E tem muita coisa que aconteceu, mas talvez, olhando com os olhos de hoje, a gente possa dar uma torcidinha de nariz. Um ponto que eu gosto sempre de trazer para a discussão né, Pantera Negra. Hoje em dia se fala muito de Pantera Negra, é um personagem que está em alta, culturalmente difundido, todo mundo conhece e tal. Beleza. Cara, as primeiras edições de Pantera Negra, a revista que o Pantera Negra tinha como sua revista solo, chamava Jungle Action. Histórias da Selva. Né? Ação na Selva. Jungle Action, porque as histórias do Pantera Negra, assim como a maioria dos personagens negros que foram criados ali na década de 60, 70, eles sempre tinham seus poderes associados ou a coisas selvagens
Então você tinha o Pantera Negra, você tinha o Fera Buana na DC, né? Ou você tinha esses personagens ligados a poderes elétricos, tipo a Tempestade nos X-Men, tipo Super Choque, né? Então era sempre isso, ou era um poder da natureza ou era um poder selvagem, sabe? Dificilmente você via um personagem negro associado a temáticas tecnológicas, né? Então, assim, de início, a gente tinha uma representatividade muito parcial, né? Tinha um personagem lá que também surgiu nos quadrinhos da Marvel, que era o Irmão Voodoo, né? Pô, super estereotipado, né? Um herói negro de magia da Marvel ser o Irmão Voodoo, né? O Luke Cage, não sei se vocês conhecem o Luke Cage, que teve até série na Netflix. Cara, qual era a origem do Luke Cage? Era um cara negro que foi preso injustamente, e aí dentro da cadeia, para reduzir a pena dele, ele se coloca como cobaia para experiências, né, do governo. Cara, isso daí é uma crítica a experimentos que o governo americano fez dentro dos presídios na década de 70, onde eles testavam vacinas, eles testavam material biológico em presos, porque eles entendiam que eles eram menos que humanos, tá ligado? Então, tipo assim, eles usaram isso como um gancho para criar um personagem. Mas é isso. Até então, as criações dos personagens elas estavam sempre ligadas ou a uma questão menor, vamos dizer assim, né, entre aspas, uma questão menor, que seria o poder animalesco ou natural, né, tipo poderes elétricos, ou uma parada marginalizada, né, tipo era a questão do Luke Cage, ou uma religião marginalizada como era o voodoo, né. Então eles faziam essa parada. Hoje em dia a gente já tem um rolê bem diferente, tipo a Coração de Ferro, que é amplamente atacada. Cara, sabe qual o maior ranço da galera com a Coração de Ferro? Que eles falam assim, é uma cópia do Homem de Ferro, não sei o quê. Bicho, mas ela não ganhou a armadura do Homem de Ferro como, sei lá, 300 outros personagens do universo Marvel que ganharam a armadura dele. Sim. Ela fez uma engenharia reversa numa armadura velha dele, e a partir dessa engenharia reversa, ela criou a sua própria armadura. Ela se colocou na parada, né? Não é uma sabe? Coisa que foi tipo assim, passada. Ela era uma cientista, sabe? Ela era uma aluna do MIT que desenvolveu a sua própria armadura. Beleza, fazendo engenharia reversa das armaduras do Tony Stark. Mas assim, cara, num processo até mais complexo do que a original, tá ligado? Então, tipo assim, tem essa construção e essa evolução da forma como os personagens são retratados na mídia, e isso faz parte dessa evolução da representatividade, né? Até então, existir um personagem negro nos bastava. Hoje em dia, a gente não se satisfaz mais só com ter um personagem negro. Tem que ter um personagem negro bem escrito, bem representado, sabe? Com raízes bem pensadas, sabe? Então, é uma evolução da representatividade. Então, você não acha que, mesmo tendo muitos personagens negros, eles acabam sendo mal utilizados? Eu vou dar o exemplo do Finn, Star Wars, que eu, particularmente, acho que ele foi muito necessário, assim, que ele foi deixado de lado, principalmente no último filme, que ele foi jogado para escanteio totalmente, sendo que era para ele ser um dos protagonistas. Cara, eu acho que esse é um questionamento que só acontece porque o personagem é negro. Eu lembro quando saiu o filme da Capitã Marvel, o primeiro, a galera caiu de hate em cima do filme. E eu vi aquele filme e falei, cara, beleza, não é um filme primoroso, mas também não é isso tudo de ruim que a galera fala. E aí quando eu vi o filme do Doutor Estranho, por exemplo, eu via o mesmo nível de mediocridade, sabe? Do multiverso lá? Não, o primeirão. O primeirão. Eu vi o mesmo nível de mediocridade, mas ninguém questionava o filme do Homem de Ferro, do Doutor Estranho. Sabe? Então, quando eu vejo, por exemplo, essa questão do fim, eu não discordo totalmente. Eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado. Mas eu acho que tem
por exemplo, aquele outro ator que até fez o Cavaleiro da Lua agora. É o piloto lá. Sim. Cara, ele tá lá no filme também e foi jogado de lado. Mas o apagamento dele na história não é questionado, sabe? Então, tipo assim, a gente cobrar também que todo personagem negro seja excepcional e tal, é um reflexo do que a sociedade faz, né? Vou falar da minha experiência profissional. Cara, eu nunca tive a opção de não ser excelente no que eu faço. Porque se eu não for excelente no que eu faço, pô, tem uma meia dúzia de colegas que trabalham comigo que são medíocres e eles poderiam tomar meu lugar. Então, assim, eu tenho que ser excelente. Entendeu? E é a mesma coisa dos personagens negros na cultura pop. Se o cara não for protagonista do filme igual o Pantera Negra cara, ele vai sofrer hate igual a Coração de Ferro tá sofrendo, hate, igual o Finn, isso aí, sabe? Star Wars, o Finn e a namorada dele, a que é asiática, sofreram hate, tanto hate que tiraram tempo de tela no último filme. E assim, eu tenho outras críticas que eu acho que são que deveriam estar mais em pauta. Por exemplo, a Lupita Nyong'o, que é uma das maiores atrizes africanas do cinema mundial, cara, ela tava no Star Wars. Você sabe qual era o personagem que ela fazia? A Lupita Nyong'o. Ela era aquela mulher que era um alienígena, na verdade, tinha um óculosão, lembra? Que você tava... Isso. Cara, apagaram completamente os traços negros dela, colocando ela como um alienígena, usando CGI ali na história. Não sabia nem que era ela. Pois é, a gente nem sabia que era ela. Então. Entendeu? Então, tipo assim, pô, já tem tão pouco ator negro participando da franquia, por que eles não deixaram eles como atores mesmo, sabe? E resolveram colocar eles como uma raça alienígena e tal. Essa série que saiu recentemente também na Disney Plus do Star Wars, Os Acólitos, cara, primeira série do universo do Star Wars com protagonismo negro feminino. A série sofreu tanto hate, que foi cancelada. Né? Sendo que, claramente, no final da série você vê que eles tinham planos para a segunda temporada. E a série foi cancelada. Por quê? Porque, cara, a fanbase de Star Wars não conseguiu entender que esse material não é mais feito para quem assistiu Star Wars lá no lançamento. O primeiro Star Wars lá no cinema, entendeu? Cara, o primeiro Star Wars foi feito na década de 70, velho. 70. O primeiro, sabe? Sim, a família de Star Wars é realmente meio... Cara, a galera... então, assim, é um negócio que envelheceu e tal, e isso. Se não houver uma renovação de público... Eles não aceitam. Isso a aconteceu ideia com o último vai morrer. trilogia. E tem um ponto de discussão aí que é interessante, que a gente até começou o podcast falando sobre isso, que é a de renovação de conteúdo baseado no público novo. Isso aí. Então eu acho que uma vez que a gente mantém pontos de discussão como esse, e a galera mais nova tá inserida, entende sobre racismo, num âmbito mundial, cara, isso tende a mudar. E a gente tem visto isso até na imprensa, né, cara? Se não rolar essas discussões, não vai mudar a cabeça da galera. Exato. A gente precisa falar disso. Né? Às vezes pode parecer, tipo assim, é o que a gente tá falando, né? Tudo é mimimi e tal, mas não é, cara. Porque assim, se a gente não trouxer essas discussões, o discurso da galera que quer manter o que prevalece há 80 anos vai continuar prevalecendo. Exato. Entendeu? Por que essa trilogia atual, né, essa última trilogia de Star Wars, recebeu tanto hate? Pô, determinada pôster de divulgação, acho que do segundo filme dessa trilogia, aparece a Rey empunhando o sabre de luz. Cara, foi um filme voltado, né, pro público nerd, com uma mulher com um elemento de poder nas mãos, zero hipersexualização, porque ela não tinha, né, não estava hipersexualizada no pôster, né? E a galera não consegue entender por que tem uma mulher com protagonismo, com um elemento de poder nas mãos, grande poder, e não está sendo hipersexualizada. Pô, como assim, cara? Como assim? A galera não está entendendo ainda que a gente está em outros tempos. Então. E a galera mais conservadora, tipo assim, o episódio 8 teve muitas críticas porque mudaram o jeito que o Luke via as coisas. E também a
discussão lá de que não importa a sua ancestralidade que você consegue ser forte. Porque a Rey até então não era ninguém. Aí, só que os caras criticaram tanto que no outro filme fizeram ela ser uma Palpatine. Acabou com toda a história que estavam construindo, né? Porque os fãs antigos não conseguem entender que as gerações mudam, as histórias mudam. Pode crer. Mas foi o que ele falou, os fãs antigos vão morrer, né, cara? É isso aí. Daqui a pouco eles aceitam. É questão de tempo pra aceitarem. Vão ser obrigados a aceitar. Eles são realmente bem chatos. Cara, não vão aceitar. Não vão aceitar. Então. Não vão. Mas assim, o que acontece? A Disney, como empresa capitalista, ela tá focada em lucro. Sim. Né? E aí, a grande questão é o consumo dessa geração que tá se importando com isso vai mostrar pra Disney que é interessante manter esse tipo de produção. Pô, acabou de sair agora a série da Agatha, né? Cara, é a série mais queer da Marvel. Saiu já? Já saiu os 2 primeiros episódios. Caraca, não vi. É a série mais queer da Marvel desde sempre. Sim. Né? Por quê? Porque a Marvel entendeu, cara, que tem um público, né, LGBTQIA+, que tá interessado em um material que se conecte com eles. Entendeu? Então, assim, não dá mais pra fazer histórias só pra homem branco hétero padrão. Entendeu? Tem que ter história pra outro público, cara, porque senão a galera daqui a pouco não vai se interessar mais. Entendeu? Então, até, por exemplo, quando o pessoal critica muito nessa última fase, a fase 4 da Marvel, porque tá ruim, não sei o que. Bicho, não é que tá ruim. É só que ela tá se conectando com outro público que não é aquele primeiro público da primeira temporada. Porque a primeira, né, a fase 1 da Marvel, os heróis, Capitão América, Thor, Hulk, Homem de Ferro, irmão, era só homem branco hétero, cara. Sim. Pô, aí de repente, aí só lá na fase 3 da Marvel que começaram a colocar a Pantera Negra, Capitã Marvel. Até então não tinha uma mulher protagonista, não tinha um homem preto protagonista. O máximo que tinha de mulher nos Vingadores era a Viúva Negra. Que nem foi explorada, só depois. Entendeu? E muito sexualizado também. E hipersexualizado. Muito, isso aí, muito. isso aí. Demais. Então é esse o rolê mesmo, cara. É doideira. Aí queria falar um pouco sobre essa nova fase da Marvel. O que você tá achando? Você acha que realmente decaiu um pouco as produções? Não, cara, eu acho que... Só tá renovando? Eu acho que tá renovando. Sim. Eu acho que a Marvel ainda não entendeu como fazer material para esse novo público. E eu acho que tem um negócio que a pandemia mudou, é a forma como a gente consome esse conteúdo. Por quê? Cara, todo mundo aqui ainda vai muito no cinema? Às vezes, assim. Pô, aí você escolhe muito o que você vai assistir no cinema, né? Bem menos frequência. Então, assim, o cinema não tá um negócio barato, né? Na hora que você vai no cinema, você precisa escolher muito o que você vai assistir. Sim. E tem muita coisa sendo lançada, velho. Muita coisa sendo lançada. E assim, você tem que escolher a dedo, porque a quantidade de produção ruim, é isso, velho. só pensando no lucro. E aí você pensa o seguinte, cara, vou botar aí, por exemplo, um dos filmes que eu não assisti no cinema, por exemplo, que foi o do Homem-Formiga 3 lá, o Quantum Mania. Eu também não vi, não. Meu irmão, eu falei assim, cara, daqui 2 meses vai estar no streaming que eu já assino. Filme viajado demais. Por que eu vou assistir esse negócio no cinema? Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que tem várias coisas acontecendo, né? Primeiro, é para um público diferente do público da fase 1, 2 e 3 da Marvel, né? E talvez a Marvel ainda não tenha entendido como chegar nesse público. Cara, esses filmes... A Marvel lançou uma tendência, que é o universo compartilhado. Sim. Né? Tá dando muito Aí, certo. só que todo mundo quer fazer isso agora. Todo mundo quer fazer isso. Lançou o Flash aí, que foi... Entendeu? Todo mundo quer fazer isso. triste. E aí, assim, Ai. é mais competição também, sabe? E aí eu acho que é um pouco isso, cara. Eu acho que, assim, eu não diria que tá ruim. Talvez alguns materiais pequem do excesso de cuidado que eles tiveram no passado. Eu acho que a Marvel ficou muito segura de que tudo que ela lança ia fazer sucesso. Então, eu percebi isso também. Sabe? Tem alguns filmes que ela lança que dá pra perceber, assim. Você olha pro filme e fala, não, isso Cara, foi feito... e aí, assim, por exemplo, você assistiu o Deadpool e Wolverine? Assisti, muito bom.
Você percebeu a quantidade de erro de edição que tem aquele filme? Sim. Sabe? E aí a gente olha... Aquele CGI dele saindo do ônibus. Isso aí. Ridículo. Cara, tem vários erros de edição naquele filme, vários erros de roteiro. Sim. Só que a gente passa pano pra todos eles, porque são 2 protagonistas homens brancos héteros. Exatamente. Se fosse o filme das Marvels, por Amados exemplo, também. que é um filme onde só tem mulher protagonista, uma é negra, a outra do Oriente Médio e tal. Cara, a gente já não ia passar pano para as falhas desses filmes. E não passou. Foi um filme que sofreu hate. Foi martelado muito. Sabe? Então, tipo assim, é a parada que eu falo. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mas não é o que acontece. Né? Então, assim, tem que entender da onde que tá partindo essa crítica. Sabe? E até mesmo a gente fazer uma autocrítica, quando a gente tá cobrando que o filme do protagonismo feminino seja excelente, se a gente faz a mesma cobrança para um filme onde o protagonismo é masculino, entendeu? Se o filme que o protagonismo é negro, se a gente cobra dele a mesma perfeição que a gente cobra do filme que o protagonista é branco. Se o Yasuke, num jogo do Assassin's Creed, se a gente está cobrando a mesma... como é que fala? A mesma consistência histórica que a gente cobra, por exemplo, no Odyssey, que é de mitologia grega. Sim. Sabe? Pô, voltando nisso aí, queria te perguntar, qual é o seu Assassin's Creed favorito, assim, que você acha mais sabe que não é uma entre franquia eles? que eu gosto, cara? Sério? Não gosto, não isso? gosto. O pessoal fala muito do Black Flag, só que eu joguei e eu não achei nada demais. Eu tenho um pouco de preguiça com jogo de mundo aberto, na moral mesmo. Sério? Eu acho que é muita... Porque eu acabo me perdendo. É muita coisa. É muita coisa pra Depois fazer. Da história eu sempre paro também. Porque o máximo que eu gosto de jogar de mundo aberto assim é o Homem-Aranha, porque é Homem-Aranha, né? Eu gosto, não tem jeito. Só ficar lá... só ficar lá balançando a teia, fingindo que eu sou Homem-Aranha. Você nem fazer a história ali, só dar uma volta na cidade. Entra, dá uma volta. Vou subir no prédio mais alto, pular pra ver como é que é. É isso. Entendi. Mas voltando um pouco pra Marvel agora de novo. Pergunta assim, na fase nova. O que você acha do Robert Downey Jr. ser o Doutor Destino? Cara, uma preguiça criativa muito grande mesmo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, qual que é o processo de produção de um quadrinho, né? O que o editor de quadrinho faz? Ele acompanha o processo criativo desde a edição, desde a montagem do roteiro. Né? E aí lá no roteiro a gente vê qual é a ideia daquela história, o que o autor quer contar naquela história, sabe? E a gente tem uns gapzinhos, tem umas armadilhas que a gente vê que o pessoal tá pegando o caminho mais fácil, sabe? E aí, quando eu vejo o pessoal colocando o Robert Downey Jr. novamente no MCU, eu falo, cara, eles estão pegando um atalho, eles estão pegando um caminho mais fácil, sabe? E é um caminho preguiçoso. Dificilmente a criatividade tem espaço na preguiça. Eles estão tentando fazer dar certo de novo, né? Cara, eles já estão planejando o multiverso, já tem alguns filmes. O problema foi que teve aquele rolê do Kang, né? Do ator que faz o Kang. Eu tô na dúvida agora. Isso. Então. Mas aí, aquele negócio, eles poderiam substituir por N outros artistas. Eu acho que substituiu pra tentar agradar os fãs. Isso, mais antigos. Isso aí. Sim. Mas aí é o que eu tô falando de preguiça, né? Cara, não precisava? Não precisava. Não, depois... Ele é muito forte também, porque ele tem os feitos dele também, com o papo do Sub-11, essas coisas. O Stan Lee, ele tinha uma frase muito interessante que ele falava assim, né? Sempre que alguém perguntava, quem ganha a luta, né? O Super-Homem ou o Hulk? O Batman ou o Capitão América? Não sei o quê. O Stan Lee sempre falava assim, ganha quem o roteirista quiser. Então, tipo assim, o personagem ele é tão forte ou tão poderoso quanto o roteirista quer que ele seja. Tanto quanto o roteirista precisa que ele seja. Isso acontece em todos. Então, por exemplo, o Thanos nos quadrinhos, ele daria porrada no Hulk igual ele fez no Vingadores Guerra Infinita? Porra, não. Dificilmente. Do jeito que ele fez no filme, não. Ele não faria. Ele deu uma coça. Entendeu? Não deu. Os episódios do Dragon Ball. Isso aí.
Infinito. Não, e aí, pô, o lendário Super Saiyajin. Meu irmão, daqui a pouco o Super Saiyajin se encontra na feira. Tá ligado? Na luta contra o Freeza, Super Saiyajin era lendário. De repente, todo mundo é Super Saiyajin. O quadrinho que tem do Hulk é o Imortal Hulk, o Imortal Hulk que fez uma mitologia do Hulk, né? Isso. Então, aí todo mundo que tem a energia gama lá, né, a radiação gama, tem um quê de imortalidade. Cara, é um conceito que durou, acho que foram 2 ou 3 anos durante a publicação de Mortal Hulk, que foi abandonada assim que mudou o roteirista. Hulk não tem mais essa parada da imortalidade, entendeu? Foi muito interessante que eu li, né? Aham. Foi muito interessante. Sim. Então, eu queria falar que o Doutor Destino, na verdade, nos quadrinhos ele não é branco. Isso, ele é do leste europeu, isso aí. O Robert Downey Jr., que é um ator branco, eu acho... Você sabe o que esse ator que faz o Cavaleiro da Lua, você sabe que ele faz um comentário muito interessante, que ele falou assim, ó, eu tô agora como eu já fui personagem asiático, já fui personagem indiano, agora tô fazendo personagem egípcio. Lembrar que ele fez o Apocalipse também no filme dos X-Men, né? Ele falou que ele tem o universo de Hollywood enxerga ele como tendo uma etimologia ambígua. Ou seja, ele consegue se passar por qualquer nacionalidade. Sim. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que tem essa parada, né? Tipo assim, e principalmente, por exemplo, o cara do leste europeu. Cara, ele não tem traços tão marcados igual são os asiáticos, igual são os africanos, entendeu? Então, essa ambiguidade de raça deixa em aberto para ele ser o que ele quiser, entendeu? Ele pode ser um cigano, ele pode ser um russo, ele pode ser um americano, enfim, fica meio aberto. Sim, sim. Isso de terem matado, né, o Kang, gerou uma certa dúvida em mim, assim, porque até onde eu sabia, eles iam engatar o MCU para Guerras Secretas, né, ou para Dinastia de Kang. Isso. E sem o Kang, vai para onde esse MCU? Não tô entendendo muito bem. Dizem que aquele rolê do Kang lá, a dinastia Kang vai morrer nos primeiros minutos do filme Doomsday, né? Sim. Parece que o Doutor Destino vai aparecer já matando todo mundo logo no iniciozinho. Então, caraca, vai ser esse vai ser esse o rolê aí do filme. meu Deus. Mas é esperado, né, cara? Era esperado. O Kang foi descartado como personagem, acho que né? substituíram ele pelo Doutor Destino, né? Isso. Eu acho que poderiam ter substituído o ator, não o personagem, sabe? Eu acho que o Kang Também seria acho. bem interessante. Mas E foi meio... decisões criativas preguiçosas, né? Foi realmente preguiçoso esse do Robert Downey Jr. Eles estão imaginando agora unificar tudo, né? Por causa das guerras secretas que vai. Você diz trazer os personagens dos... Pra MCU. Isso. Linha Sagrada. E agora o Quarteto Fantástico também. também. Então pode estar planejando também juntar isso. Um Isso que vai ser aí. difícil de acontecer vai ser os X-Men. Trazer eles de volta pro... Na canal já aconteceu isso. Então, Acho difícil também. exatamente. Porque tá nessa onda agora também dos trajes, né? De quadrinho e tal. Vai voltar. Tudo O certo. Wolverine tá aí pra mostrar pra gente que tudo é Sim, possível, sim. né? E deu certo. Tendo o cachê certo, todo mundo volta, né? Sim. Então, eu queria falar dos X-Men. Recentemente saiu a série dos X-Men 97. Sim. Isso, muito boa. Tem um diálogo específico nessa série, que o vilão ele tá, acho que, batendo no Ciclope. E ele fala que, nossa, mas vocês mutantes, vocês só sabem chorar, vocês nem sofrem tanto assim. Isso. Porque os É o executor, né? os X-Men sempre foram uma representatividade às pessoas negras, né? Que tipo, Isso. os X-Men nasceram daquele jeito e por isso eles são excluídos. Os X-Men, quando eles foram criados, todos esses personagens, né? Os X-Men, Hulk, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, né? Eles foram criados ali no meados dos anos 60, onde as discussões sobre as minorias era uma discussão crescente, né? Então, por exemplo, os X-Men, muito se fala sobre fazem um paralelo do professor Charles Xavier e do Magneto, eles fazem um paralelo com o Martin Luther King e o Malcolm X, né?
onde o professor Xavier e o Martin Luther King seriam, né, paralelos, e o Xavier e o Magneto e o Malcolm X seriam também paralelos. Porque eles, né, o Luther King e o Xavier, eles buscavam uma convivência pacífica, né, e o Magneto e o Malcolm X, eles já tinham a parada da supremacia, né, da supremacia negra ou da supremacia mutante. Eu acho que, primeiro de tudo, é importante desmistificar isso, porque originalmente não era o contexto, não era a ideia ser criada isso, mas desde o início, sim, os X-Men foram criados como uma alegoria às minorias. Não necessariamente às minorias raciais, mas eles fazem uma alegoria às minorias de uma forma geral, por exemplo, religiosa, né? Tem uma saga dos X-Men que chama... Extermínio X, acho que é isso, eu não lembro agora. Eu lembro disso mesmo. Mas é uma crítica, é um paralelo que eles fazem aos campos de concentração nazistas. Então, no contexto no contexto étnico, por exemplo, eles faziam uma alegoria de que os mutantes eram como se fossem os judeus, né? Aí depois tem uma saga, tem uma história dos X-Men escrita pelo Chris Claremont, que chama, que no Brasil ela teve algumas traduções, a última é Deus ama, o homem mata, que é uma história que tem um reverendo que fala que os mutantes são abominações, são criações do diabo. Pô, é uma história que faz muita gente pensar naqueles discursos homofóbicos de alguns pastores, sabe? Que fala que, pô, o cara ser gay ou a pessoa ser transexual é uma abominação. Tem muito disso de falar, sabe? Depois do diabo. Então, assim, os quadrinhos dos X-Men, de uma forma geral, eles sempre tatearam a questão das minorias, sejam elas quais forem, né? E, cara, é um prato cheio pra gente trazer esse tipo de discussões. Tem quadrinhos que a gente consegue fazer esses debates do Malcolm X e Martin Luther King. Tem quadrinhos que a gente consegue, por exemplo, mais recentemente a gente teve uma fase dos X-Men que eles migraram para uma ilha, a ilha de Krakoa, né? Quem não sabe, é uma ilha mutante, é um mutante que é em formato de uma ilha. Enfim, eles foram para Krakoa e formaram uma nação em Krakoa, né? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, há um tempo atrás, no Brasil teve um filme chamado Medida Provisória, não sei se vocês viram, do Lázaro Ramos, que é uma história que fala assim, ó, beleza, agora todo mundo que é descendente de negro vai voltar para a África e vocês vão viver, tipo assim, num continente inteiro onde vocês não vão ser discriminados porque vocês são negros, porque todo mundo lá é negro, né? E aí Krakoa, cara, não tinha discriminação pelas pessoas serem mutantes. Mas tinha outras formas de discriminação dentro das comunidades mutantes. Por exemplo, o mutante que tem pele azul, ele sofre o mesmo preconceito que o mutante que não parece ser mutante, sabe? Tipo a Jean Grey, por exemplo. Cara, quem não olha não sabe que ela é mutante. Mas o Fera, que é um monstro peludo azul, ele já... né, sofre outro tipo de preconceito. E dentro da própria sociedade mutante você vê isso, sabe? Sim. Ah, os caras que têm poderes que são, pô, incríveis, tipo Magneto, ou né, Jean Grey que consegue mover qualquer coisa com o poder da mente. Tá, e o cara que lá, ele só tem o poder de ser feio, de ter 3 olhos, por exemplo. Tem um mutante que o poder dele é ter 3 caras, por exemplo. Ele tem um rosto aqui, um rosto aqui, um rosto na frente. O poder dele é só ser feio. Entendeu? E aí, ele não sofre um preconceito dentro daquela sociedade que entende que ele é inútil, sabe? Sim. Então, tipo assim, começa a trazer uma discussão que é aquilo. A gente volta na pedagogia do oprimido, né? Se a educação não é libertador, não é libertadora, o sonho do oprimido, né? E aí os mutantes sempre foram oprimidos, a partir do momento que eles deixam de ser oprimidos, eles começam a se tornar opressores dentro da própria sociedade deles, sabe? Então, assim, são várias leituras que são permitidas. E aí, assim, voltando aqui à primeira fala, né? Tem várias camadas. Se o cara quiser ficar só vendo Wolverine com garras
tentando bater no Ciclope e sentinelas e não sei o quê, pô, legal, o cara consegue se divertir. Mas se o cara quiser ler na segunda, na terceira camada de história, tem muita coisa para se aproveitar ali, sabe? Mas X-Men, né? Que é muito... E X-Men tem 70 anos já de história. Então, assim, antigo é grande tem demais. muita coisa que você pode aproveitar desse tempo todo de história dos X-Men, sabe? Então, cara, é um universo imenso aí pra ser aproveitado. E, tipo, outras coisas também é que tem muitos fãs, assim, que não consomem se a obra não for o herói principal só dando um soco em qualquer um. Tipo, eu gosto muito do Batman, eu sou muito fã do Batman. E eu gosto muito quando eles aprofundam o personagem do Batman. Ele com a Batfamília, ele em geral. Só que tem gente que, por exemplo, no filme do The Batman, teve muita gente que só focou nas cenas que ele tá batendo em bandido. Tipo assim, então eles não ligam muito pro desenvolvimento dos personagens. O Batman é um personagem interessante, né? Que ele tem uma questão meio classista, fetichista, que é do homem rico batendo no pobre, né? O Batman, com o dinheiro que ele tem, ele poderia facilmente resolver todos os problemas sociais de Gotham City. Sim. Mas ele prefere gastar toda a grana dele se vestindo né, se fantasiando de morcego e sair dando porrada em todo mundo. Mas é óbvio, né, cara, que assim, se resolvesse os problemas mentais do Coringa, a gente perderia metade do... Eu acho maneira a abordagem que o filme do Coringa trouxe. Que era mostrar esse outro lado de Gotham, de pessoas desassistidas, sem nenhum tipo de suporte, e o que isso cria. Isso aí. Isso é bacana. Então, assim, eu acho que o legal do Batman é isso, assim, ele tem a possibilidade de fazer muito mais coisa do que ele efetivamente faz. Mas, por que o Batman vende muito, cara? Porque a galera se conecta, uma grande maioria se conecta com essa primeira camada que o cara não tem superpoder, bicho, então poderia ser super-herói também, sabe? Sim. Para ali também no menino com trauma, né? Isso, menino com trauma, que não procura uma ajuda psiquiátrica, né? Ele, cara, Batman é um personagem muito problemático. Tá demais. Mas, cara, ele é um reflexo da nossa sociedade também, velho. Então, assim... Aí é o que você falou, se a gente faz uma leitura crítica, ele é um personagem riquíssimo, velho, riquíssimo. Porque não é só ele, sabe? A questão do legado que a gente falou aqui, né? Olha a quantidade de gente que se aproxima do Batman por meio de traumas, tá ligado? Quantidade de personagens, órfãos abandonados, agressivos. O segundo Robin, o Jason Todd, ele era um personagem tão odiado pelos fãs que fizeram uma votação que os fãs votaram pra ele morrer. Meu Deus. E, votaram pra ele morrer. E ele morreu feio pra caramba, velho. Ele morreu sendo surrado por um pé de cabra, né? O Coringa socando ele com um pé de cabra. Pesado, então, assim, pesado pra caramba, velho. Mas a galera queria isso, sabe? Porque a galera tinha esse desejo de, cara, vamos nos livrar desse personagem aqui, entendeu? Isso não aconteceu. Embaixo dos panos aí. O Batman, ele é um personagem que ele inspirou, né, diversos personagens. Recentemente eu estava assistindo uma série na Amazon do Zorro, que eu até comecei a assistir porque eu li algumas críticas que a galera falava assim, mas agora colocaram uma nova série do Zorro que o Zorro é uma mulher. Cara, o Zorro nem é uma mulher na série. Isso é recente? Isso é recente? Recente. Tem 2 temporadas na Amazon, no Prime Video. O Batman, ele foi inspirado no Zorro. Sim. Ele foi inspirado no Zorro. Tanto que nas origens mais recentes das histórias do Batman, os pais do Bruce Wayne estavam no cinema assistindo uma peça estavam no teatro, né, assistindo uma peça do Zorro. Quando eles saíram, foram mortos e, enfim, aconteceu o que aconteceu. O Batman é inspirado no Zorro. E a partir disso, outros personagens foram inspirados. O próprio Cavaleiro da Lua da Marvel é uma inspiração no Batman, né? No universo do Watchmen, a gente tem o Rorschach, mas a gente também tem o Omen, o Coruja. Sim. Né? Então, assim, a gente tem vários personagens que vão se inspirando um pouco no Batman, né, para criar. Tem um personagem eu acho que ele é da Image Comics, chama Nemesis. Ele é o Batman. É um cara que viu os pais sendo mortos, sei que, pipipopó. Só que, em vez dele resolver combater o crime, né, entre aspas, ele virou criminoso.
sabe? Então, tipo assim, ele usa, diferente do Batman, que usa uma roupa preta pra desaparecer na noite, ele usa uma roupa branca pra que todos vejam ele, sabe? E que todos tenham medo quando ele estiver chegando, sabe? Meu Deus. E o cara é hiper-agressivo, só que... Caraca. Então, assim, tem várias releituras do Batman no... Isso de gerar medo do Batman, eu achei muito interessante nesse novo filme, desse filme mais recente, que eles exploraram bastante esse pânico, né, que o Batman causa nos... a ausência do Batman é mais Então, sentido do que a presença dele. Exatamente. Pode crer. Qualquer bequinho escuro você acha que tem tá ele lá te assistindo. Essa sensação estranha. Tá, mas eu acho que então é isso, né? Dá pra dar uma... tem um ponto que eu queria falar também. Uma série que eu gostei bastante de ver, que lançou temporada nova recentemente, que é The Boys, que mostrou essa... The Boys também tem... Então. Na verdade, The Boys, ele é um quadrinho, toda... é antigo, né? é Qual a antigo. classificação do The Boys? É um quadrinho. Pessoa Pode falar? Assistir com Não, é mais 18. É mais mais 18. 18. É mais 18. Não, é só não falar que... Ouvi falar que saiu, né? Ouvi falar... hipoteticamente falando. O The Boys, ele é uma série... Basicamente, ele traz os conceitos da Liga da Justiça para um universo, né, entre aspas, mais realista, real. né? Isso. Sim. Cara, o autor que escreveu The Boys, o Garfienes, ele é especialista nesse tipo de coisa. Esse cara, ele reinventou o Justiceiro na Marvel. Garfienes reinventou o Justiceiro na Marvel. A Marvel, ali no final dos anos 90, ela passou por uma crise criativa muito forte. Chegou ao ponto do Justiceiro, que era conhecido como um personagem urbano, né? Chegou ao ponto do Justiceiro se tornar um anjo nos quadrinhos. E aí ele usava armas angelicais para caçar demônios. Meu Deus. Sabe? Uma parada mega bizarra. O Garfienes resgatou o Justiceiro. Todos os filmes e séries lançados do até hoje, lançados do Justiceiro, menos o filme de 80 e pouco, que é do Dolph Lundgren, mas assim, todas as mais modernas, né? Todos os filmes e séries mais modernos do Justiceiro foram baseados na obra do Garfienes. Pô, maneiro. Cara, os conceitos que ele traz da violência, ele não se prende em usar a violência como uma ferramenta narrativa. Sim. Por isso que esses quadrinhos do The Boys, né, o Justiceiro, por exemplo, eles são quadrinhos feitos para um público maior de 18. Porque assim, o Justiceiro é um cara, maluco. a agressividade em primeiro plano. Sim. A agressividade é em primeiro Na série plano. você vê isso. Pô, cada episódio... No primeiro episódio tem primeiro aquelas... episódio tem a do cena... Trem-bala? Que o Trem-bala é o velocista, né? Né? Sim, Isso, essa Começa, mesmo. eu acho que Isso aí. É nessa cena aí que você é vê. assim que você é apresentado pra Isso série. aí. Né, pra Exatamente. Exatamente. Então, assim, é a violência em primeiro plano. Entendeu? E aí, assim, tem muita gente que gostou do The Boys por causa disso, porque é uma série violenta pra caramba Mas e tal. eu acredito que se nós tivéssemos superpoderes, a gente seria babaca igual Total. Seria. Total. Sim, É isso com aí. certeza. Total. Com certeza se o Superman fosse realmente um cara comum lá que chegou e tal, sofreu experimento. Superman causa medo em todo mundo. Então, Sim. exatamente. Não, por que o Lex Luthor não gosta do Superman? Porque ele não consegue controlar o Superman. Entendeu? O Superman, ele é, entre aspas, amado pela população porque ele foi criado no interior do Kansas, velho. Então, assim, ele é um roceirão, tá ligado? Ele é o escoteirão, bonzinho, não sei o quê. Mas todas as versões alternativas do Superman, que mostram ele mais agressivo e tudo mais, cara, vão pra essa linha do The Boys. Sim. Tem uma HQ que eu acho muito boa mesmo, e é dessas que você fala assim, cara, o que eu posso pegar pra ler, assim, se eu gosto de quadrinho, mas não tenho tanto costume? Tem uma HQ do Super-Homem chamado Entre a Foice e o Martelo. O que acontece se o Superman, em vez de cair nos Estados Unidos, ele tivesse caído na Rússia, no meio da União Soviética? Sim. Sabe? Meu irmão, é isso, sabe? Então, tipo assim, é outra educação que ele teve, são outros dogmas que ele teve, sabe? É outra linha, é outra régua moral que ele tem. Então, é outro Também Superman. é uma forma de deusar os Estados Unidos. Né? Isso aí. Não, com muitos Isso aí. personagens isso acontece, cara. Nós somos os bonzinhos. Então, Isso. O próprio Capitão América. o próprio Capitão O próprio América. Capitão América. Esse Os Estados Unidos. papinho de sonho americano e tal. Pô. Não, tanto que, a história do Isaiah Bradley, que é o apareceu agora na série do Soldado Invernal, né? Ela foi publicada originalmente nos Estados Unidos ali no início dos anos 2000 também.
faz muita gente pensar, pô, será que eles iam mesmo usar o Steve Rogers, por mais doentinho que ele fosse, franzino e tudo mais, será que eles iam usar mesmo o Steve Rogers como cobaia pro soro de super soldado? Sabe? É óbvio que eles não iam colocar um cara branco pra fazer isso. Eles testaram primeiro com soldados negros, né? Então, assim, aí essa que é a origem do Isaiah Bradley, né? Que é o cara lá que tem o soro de super soldado também, mas já tá velhinho, não sei o quê. Cara, é a forma dos Estados Unidos de mostrar, não, pô, a gente... o América rosto deles tem que ser um loiro. É o homem-bandeira. Então. Né? O homem negro não poderia impor aquela bandeira. Ele não é cara dos Estados Unidos, né? Ou pelo menos não era. Agora começou a mudar um pouco. Mas é essa discussão, então, cara. Na cabeça deles era inadmissível ter um homem negro naquele papel. Total. Tem que ser um cara branco, todo... Não, e tanto que eles fizeram a experiência com os homens negros e ficou, sei lá... 5 décadas no esquecimento isso, sabe? Meu Deus. Então... Mas então é isso, eu acho, né? A gente falou das suas edições, né? Falamos um pouco do Homem-Aranha. Esquecemos de falar um pouco de Star Wars. Eu queria adentrar um pouco mais nisso. Falamos um pouquinho, né? Falamos um pouquinho. Demos uma faladinha. Uma pincelada. Então, falamos sobre a lacração, né, entre aspas, que acontece. Isso. Você deu dicas, sugestões. Você é muito ligado a jogos? Jogo bastante, cara. Jogo bastante. Entendi. Você poderia indicar 3 joguinhos assim? Tipo, você acha uma experiência única, assim? Você joga uma vez só e muda a sua vida. Digamos assim. Difícil pra caramba, né? Difícil pra caramba. Cara, como fã de Homem-Aranha, eu não poderia deixar de falar dos mais recentes jogos do Homem-Aranha, né? Pela Isomantic, né? Sim. Que saíram pela Sony, né? No PlayStation. Acho que além de trazer uma nova experiência de utilização, de viver o personagem nos videogames, né? É um jogo com um roteiro legal, sabe? Um roteiro bem legal. Mesmo. Gosto bastante. Falei que eu não gosto muito de jogos de mundo aberto, né? Mas o Homem-Aranha não tem jeito, cara. Homem-Aranha... Pô, e GTA eu gosto bastante também. GTA, ó, te falar. GTA... Eu tenho 15 anos, mas jogo GTA há 9, 10 anos. Eu comecei com 6 anos de idade. Isso. Você tá entregando um monte de coisa errada. Não, faz parte. GTA, eu jogo GTA há 10 anos. GTA eu sei tudo do jogo. Sou fanático. Mas eu vou comentar um jogo nacional, um jogo brasileiro, que eu gosto bastante, que é o Dandara. Dandara, já ouviu falar? É um joguinho, assim, independente, bem casual, bem casual. Meio estilo Castlevania, né? Aqueles joguinhos de plataforma, assim, bem interessante. Já zerei. Sério? Dandara eu acho bem legal, gosto bastante. Cara, assim... jogos de estratégia, eu gosto bastante também, sabe? Tipo Age of Empire, Age of Mythology, assim, gosto bastante também. Mas é isso. Eu acho que cada jogador tem que procurar aquilo que gosta, né, cara? Tem gente que gosta muito de jogo de futebol, por exemplo. Pô, eu não consigo entender o que o FIFA, sei lá, 2007 tem de diferente desse de agora, sabe? Muito da graça do FIFA é você jogar em galera. Com os amigos assim, pra você uma maneira, mas tipo assim, por que precisa ter todo ano um FIFA novo, sabe? Não precisa. Não, às vezes tem um FIFA novo, não tem quase nenhum personagem novo, só muda algumas coisas. E os jogos mais recentes de futebol nem tem, tipo, todos os times do Brasil, assim, sabe? Então, tipo, pô, eu sou flamenguista, vou jogar lá, não tem o time do Flamengo pra jogar, como assim, cara? O melhor time do Brasil. Acho que a FIFA não renovou o contrato, mas nunca teve o Flamengo no FIFA. O Flamengo teve no PES, eu acho. No PES, né? Sim. Uma falha terrível, cara. Como um jogo de futebol não vai ter o melhor time do Flamengo, do Brasil. Pra encerrar, né? O que tá acontecendo agora é o GTA 6. Tá sendo... Eu tava até lendo uma crítica ontem falando sobre o PlayStation Pro, o 5 Pro, né? Que eles estão querendo lançar. E eles estavam falando, qual é a vantagem de se lançar o 5 Pro, né? Vale a pena lançar, porque os jogos que são lançados hoje ainda não usam não estão nem perto de usar. Todo o potencial dos consoles atuais. Sim.
Mas o GTA vai precisar. Vai? Vai ser E a pra galera tava comportar questionando, um pô, jogo, né, cara? vale a pena você lançar um console só por causa de um jogo? É. Se esse jogo for o GTA, vale, Se for o velho. GTA, vale. Porque ele vende, sabe? E vende muito. Vende muito. O 5 é famoso desde que Isso, lançou, na real, né? isso. Nunca chegou a morrer de verdade. Não. Deu uma caidinha, aí chegou o RP, deu uma Se eu não me levantada, engano, vai é tipo vendo. top 3. O Red Dead Três Redemption jogos. também, né? O 2. Infelizmente a Rockstar Não liga pro matou. online do... Matou É, o não, Red não. Dead. Sim, mas assim, é um jogo bonitinho também, Cara, né, cara? maneiro. o jogo Red Dead, tipo, a história do Red Dead, pô, é incrível. A mecânica cara, dele, é tipo, Isso. eu vi uns Você- caras testando como o funcionamento do NPC. Não, Daí pode do jogo, crer. tipo, Eles você têm mata rotina. o cara, você joga, Ele Isso. passa acertado. um cidadão, ele vê. E você fica de Então. longe observando. Isso. Isso doideira. vai por horas no jogo. Ele chama a polícia. Pode polícia crer. vem, os caras chamam o responsável pelo cadáver, carrega o corpo. Então eles construíram uma parada Maneiro. muito bem amarrada. Pra você Maneiro. ter ideia, Kaique, tem o exemplo que eles mais dão, né? Tem um NPC que ele é lenhador e tem a rotina dele inteira. Ele acorda, ele vai Olha isso, pegar velho. lenha, ele transporta a lenha, ele vende a lenha e vai dormir. É tudo Tipo, tem a muito bem rotina, amarrado, cada né? NPC tem sua rotina feita. Se você machucar um NPC e voltar lá depois, ele vai estar com um curativo lá. Ou um parente No vai lugar. lembrar que Então, você fez isso mata. com Então, exatamente. Pode crer. Cara, eu acho que assim, Red Dead, Essa foi o a Red Dead 2, abordagem cara, é um dos jogos que É uma obra muito de bom, arte, né, é cara? uma obra de arte. É muito bom mesmo. É tudo muito bem detalhadinho. Então, pra quem gosta de jogo de corrida, o Forza, cara, também é um jogo assim que você não sabe assim se você tá jogando ou se você tá vendo um sim, filme. sim. sabe? Cara, você jogar Forza e Red Dead também, numa TV 4K, assim. Isso. Cara, É perfeito. Você é fica lá perfeito. o dia inteiro, fácil, É. brincando. Perde as horas. Mas é isso aí, cara. Então foi isso, né? Podcast. Então, perdão te interromper, Não, mas eu vontade. queria abordar sobre um tema que você falou no começo da entrevista dos tokusatsu, Ah, sim, sim. que foram perdendo muita fama no Brasil, mas eu fico meio triste que eu cresci com tokusatsu. Aham. Que o meu pai ele tinha a coleção inteira do Jasper e do Jiraiya. Pode crer. Então eu cresci assistindo e eu acompanho até hoje. Você acha que dá pra voltar a ser famoso? que nem Dá, cara, dá. Assim, pô, Tokusatsu foi famoso no Brasil por causa da TV aberta. Aham. Ponto, né? Eu acho que tem uma galera que ainda é fã, né? Mas assim, Eu tenho o disco do Jasper. Você tem, vai ter LP? completo. aí, ó. Caraca. Pô. Não, e eu voltei a assistir Tokusatsu. Eu fiquei muitos anos sem assistir Tokusatsu. E aí eu assisti recentemente. Recentemente não, também tem uns... Já tem uns 10, 12 anos. Recente. O Gokaiger. Gokaiger, o pessoal fala que é Que, muito bom. cara, era uma homenagem a todos os Sentais, Super Sentais que tiveram antes do Gokaiger. Então, cara, eu assisti Gokaiger, eu falei assim, bicho, é muito bom, velho, é muito bom. É galhofa, Tipo assim, né, mas é gostoso de ver, sabe? É um negocinho que, pô, divertidinho, né? Nem tudo que você precisa assistir precisa ter uma baita mensagem, sabe? Às vezes só o tiro, porrada e bomba resolve, velho. Então, É divertido, entretenimento sabe? ali, É né? entretenimento. Eu acho que o Tokusatsu é isso, cara. Eu gostava muito mais dos Metal Hero, que era tipo Jaspion, o Giban, o Metalder, sabe? Esses heróis assim, do que os Sentai propriamente dito. Sentai eu gostava dos que passavam aqui no Brasil. Era Changeman, Maskman, E Flashman. Flashman e tinha o Google Five também. Gostava muito desses. Power Ranger é o quê? O Power Ranger é uma é adaptação uma adaptação. É a americanizada. adaptação americana do O Tokusatsu. americano pegou e Isso. lascou dinheiro. E, porra, Black Kamen Rider, que é, tipo assim... E aí, olha só que maneiro, cara. Anos depois anos depois, agora, recentemente, tem Teve uns... o Kamen Rider Black Sun, não teve? Teve o Black Sun, que foi uma adaptação da Amazon. E teve lançamento pela editora JBC no Brasil dos mangás originais do Black Kamen Rider e do Kamen Rider, que é o primeirão, e do Black Kamen Rider, que é o que originou aquele Tokusatsu. Sim, sim. É muito diferente da série de TV. Muito diferente, muito diferente. Mas é interessante você ver que a obra que se baseou, sabe? Então, por exemplo, eu não sou muito de ler mangá. Os mangás que eu leio são mais as coisas que eu assisti quando eu era criança, tipo Sim. Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco e tal. E eu peguei esses do Kamen Rider. Cara, é quase um estudo antropológico você pegar aquele mangá da década de 70, né, depois ver a série de televisão,
sabe? Cheia de limitações e tal. E você entender, cara, como é que, pô, aquele Japão pós-Segunda Guerra estava se construindo enquanto criador de cultura para jovem, né? Porque o Tokusatsu, né, essas séries, elas não eram para público adulto, elas eram para público jovem, né? Então era uma forma até mesmo deles criarem raízes com a própria cultura, sabe? Tipo assim, não, em vez de vocês consumirem desenhos estrangeiros, vamos consumir produto nacional, cara. Sabe? Então é muito interessante você ver o Japão e como que eles lidaram com a questão cultural deles, para eles se manterem enquanto identidade cultural mesmo, sabe? Enquanto uma nação. E Tokusatsu e os mangás passam muito por aí, né? E os animes também. Inclusive, você mencionou sobre história. A empresa que criou o primeiro Kamen Rider, que ele foi um experimento, era uma empresa nazista, não era? Você diz na história? Uhum. Isso aí. Tinha um quê de fascismo ali na... É que eu não vi o primeiro Kamen Rider, mas eu vi o Shin Kamen Rider, que foi um remake. Uhum. Na Amazon também, né? Na Amazon. A Amazon, eles fazem bastante remake de Kamen Rider. Inclusive tem o Kamen Rider da Amazon lá. Muito bom. Que eu acho muito interessante ter. Não é legendado em português. Não é. A maioria dos Tokusatsu que vão pra... Então é mais fã-sub. Então foi isso, né? O podcast vai acabar por aqui. Muito obrigado pela sua presença, Daniel. Obrigado a vocês pelo convite, gente. Pela sua presença Valeu, novamente, Kaique. Valeu, Ícaro, pela participação. O Eduardo, que não tá mais aqui, obrigado também. Tá ali, ó. Eduardo ali, obrigado por quem tava aqui também. A câmera tem o ângulo deles? Tem, né? Não? Triste. Eles não querem. Triste. Mas enfim, foi isso, né? Demos uma introdução básica nessa cultura geek. Falamos de bastante coisa. Falamos de Star Wars, falamos das edições do Daniel, falamos de tudo, basicamente. Espero que você volte aqui um dia, porque com certeza vai ter novidade. E eu vou querer falar com você, ainda mais se for sobre a Marvel, porque eu sou louco. Entendeu? Então é isso, cara. Podcast F5 da Fightech acabou por aqui. Uma boa tarde. Foi? Foi. Nossa.